noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Centro de Caridade Rita de Cássia, a qual nós temos o prazer hoje de estar compartilhando esse estudo. É com muita saudade de todos, uma vontade muito grande de estar presente, de estar abraçando essa casa que nos acolhe com tanto carinho, mas que no momento ainda não é possível. E se não é possível, buscaremos as ferramentas que nos forem permitidas para continuarmos a nossa divulgação doutrinária, continuarmos as nossas reflexões, os nossos estudos, as nossas ponderações dentro daquilo que a doutrina espírita nos oferta. Iniciaremos nossos estudos nesse instante com a leitura de uma página de harmonização e depois a nossa prece. Do livro Sugestões Oportunas, de Carlos Torres Pastorino. Aí a lição 53, Graça. Inegavelmente, toda boa obra provém de Deus, pois a inteligência infinita, vivendo em nós, determina o impulso inicial para a realização do bem. Somos, pois, impulsionados para a conquista do bem pelo próprio primum movens, que constitui nova substância íntima. Todavia, nossa parte mental concreta pode aceitar ou repelir, acatar ou rejeitar o impulso. E desse ponto em diante, a responsabilidade é colocada em nossas mãos. Temos então o merecimento da aceitação e da resposta favorável à graça recebida, ou a responsabilidade exclusivamente nossa de sua rejeição. Tudo se esclarece quando compreendemos a realidade do Deus interno, o Deus imanente a tudo. E que o cristianismo preza essa doutrina, nós o sabemos desde o Evangelho e as epístolas de Paulo, que nos dizem sermos o templo de Deus. Com a evolução, as grandes teorias se esclarecem. E verificamos que os antigos percebiam a verdade, embora não a soubessem expor nem explicar racionalmente, por causa da má compreensão das suas premissas. Resta-nos aproveitar o raciocínio, a fim de convencer-nos de fato do que se passa e procurar nossa melhoria para que Deus, que habita em nós, possa exteriorizar-se e manifestar-se por nosso intermédio. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus em agradecimento por essa maravilhosa oportunidade. Mestre Jesus, irmão maior, nosso modelo, nosso guia, nossa referência, nossa bússola. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em Teu nome, em mais essa oportunidade de reflexões em cima dos Teus ensinamentos. E hoje, em especial, desta oração, que marcou toda e marca toda a humanidade, nos trazendo grandes e profundas reflexões sobre tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Mais uma vez, peço que o Senhor ilumine ao lar de cada um que nesse instante está nos ouvindo, que possa sentir a Tua presença atravessando cada porta, cada cômodo da casa, trazendo a serenidade, trazendo a tranquilidade. Para aqueles irmãos que estão no transporte, que estão no caminho, que de alguma outra forma não estão em casa podendo assistir, possam receber as vibrações desse instante aonde estiverem. Que em breve, Senhor, possamos novamente estar juntos, fisicamente, mas agradecendo muito pela oportunidade de estarmos juntos, em espírito. Que assim seja. Mais uma vez a gente agradece bastante aos nossos companheiros do Centro de Caridade Rita de Cássia, né? Os companheiros que nos acolhem com tanto carinho, né? Em todas as oportunidades que lá estivemos, naquela casa. E hoje estamos aqui, na sua casa, no Centro de Caridade Rita de Cássia, na sua casa espiritual, na sua casa virtual, onde podemos falar com todos do mesmo jeito, levar um pouco desta palavra, desses ensinamentos da doutrina. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma passagem brilhante do Evangelho do Cristo, né? Conhecido intimamente no mundo como Pai Nosso.
mas que no Evangelho, na própria Bíblia e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele é tratado como oração dominical. Por que oração dominical? Está lá no capítulo 6 do Evangelho. Porque dominical vem de Dominus. Dominus quer dizer Senhor. Então, por isso se chama oração dominical. Mas nós, carinhosamente, apelidamos ou chamamos carinhosamente de Pai Nosso. E é uma oração tão profunda porque ela foi trazida num momento especial e que ficou até hoje, em todas as crenças onde o cristianismo é predominante, em todas as crenças cristãs, nós oramos o Pai Nosso. Indiferente das divergências que todas as crenças têm. A gente sabe que determinadas religiões cristãs não oram outras orações, não fazem uso, por exemplo, da Ave Maria, mas o Pai Nosso é uma oração universal. Todos os cristãos utilizam dessa oração. Essa passagem, antes de trazer essa oração para nós, o Cristo trouxe ela lá, Mateus diz para a gente no capítulo 5, no capítulo 6 do Evangelho: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Um trechinho tão importante antes de entrarmos no Pai Nosso, porque ele nos alerta sobre uma preocupação que a gente tem hoje na sociedade. A gente observa isso. Muita superficialidade. Muitas vezes realizamos preces e orações de maneiras repetitivas, sem reflexões, sem profundidade. E muitas vezes com muitas palavras, com palavras rebuscadas, com palavras chiques, mas que também não estão sendo sentidas na sua intimidade. Eles chamam essa atenção porque não adianta apenas o orar. É o momento de sintonia, é o momento de proximidade com o Pai. Nós sabemos que na correria do dia a dia, muitas vezes nós fazemos a nossa prece sentado tomando um café, fazemos a nossa prece debaixo do chuveiro tomando um banho, muitas vezes nos lembramos da prece quando já estamos no transporte público, ou mesmo que um dia aconteça, e aí acontece algo que nos deixa um pouquinho mais frágeis, e aí lembramos da prece. Isso acontece com a gente rotineiramente nessa vida corrida de espíritos em provas e expiações. Mas é interessante que ele diz aqui, orardes em teu quarto, de porta fechada, porque não precisamos estar em alto som orando para que Deus nos ouça. E aí entra um alerta até neste momento. A gente fica vendo muitas vezes que no movimento espírita as pessoas estão um pouquinho angustiadas por as casas estarem fechadas. E aí a gente diz, precisamos, com a clareza da doutrina, precisamos, com a transparência da doutrina, com a racionalidade da doutrina, começar a ensinar as pessoas, ensinar a cada um de nós a caminharmos com as nossas próprias pernas. Esse foi o grande ensinamento do Cristo. Ou seja, precisamos entender que não é a parede de concreto da nossa casa espírita que faz a diferença. O que faz a diferença para que aquele ambiente seja harmonioso, preparado, cuidado, feliz, aconchegante, somos nós. Não é o concreto. Não é a parede de concreto. Não é a janela. Nada. É a atmosfera criada por aqueles que lá estão. E isso faz com que a gente comece a assumir a responsabilidade de que podemos estar em presença do Cristo, em presença de Deus, em qualquer lugar. Depende apenas de nós nos recolhermos no silêncio e nas reflexões para que a gente esteja cercado da espiritualidade superior,
cercado do carinho do nosso Pai. É interessante quando ele faz aqui, não use repetições, não precisamos de preces vagas, não precisamos de preces longas, precisamos de sentimento, botar vibração naquilo que a gente resolveu fazer naquele momento de busca de proximidade com o Pai. Ele diz aqui, o Pai sabe muito bem o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ou seja, Deus nos sabe muito bem daquilo que estamos precisando. E no momento em que pedimos assim, calma e serenamente, Senhor, me socorre o coração angustiado. Afasta de mim os maus pensamentos, os maus sentimentos. Simples, uma frase. Com certeza estamos sendo abraçados e acolhidos pela espiritualidade. Não é a prece longa, a prece sofisticada. A gente muitas vezes ouve as preces sendo feitas, né? E aí fica assim, nossa, um dia eu ainda vou fazer uma prece assim. Será que essa prece tão sofisticada, tão grande, tão rica até em palavras, está sendo verdadeiramente sentida por aquele que o profere? Talvez nem tanto quanto a sua, num momento de angústia que fala, Pai, me socorre. 3 palavrinhas. E talvez tenha muito mais vibração e intensidade do que toda uma prece grande, rebuscada, sofisticada. Fala assim, a oração, nesse estudo vamos falar, a oração dominical não é somente uma prece, mas também um símbolo que o Cristo trouxe. De todas as preces, é a que os Espíritos colocam em primeiro lugar no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, além de tudo aquilo que o Cristo trouxe, já fazer parte de toda a estrutura do cristianismo mundial, o Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação espírita através de Kardec e a espiritualidade superior, nos traz e nos coloca o Pai Nosso em primeiro lugar. E é dele que nós vamos falar. É dele que nós vamos estudar hoje, a oração dominical. Só que nós vamos tentar traçar ela, destrinchá-la em pedacinhos por pedacinhos e refletir sobre esses pedaços. Refletir sobre isso que a gente talvez faça há décadas, há mais de um século, de meio século, né? E o mundo faz há mais de 2000 anos. E que talvez muitas vezes a gente não perceba e apenas a repita de maneira mecânica. Então nós vamos bater papo pedacinho por pedacinho. Amigos, estudando, refletindo sobre cada pedacinho dessa oração. E tenho certeza que a partir de hoje, toda vez que iremos fazer essa prece, iremos refletir um pouquinho mais profundamente sobre ela. Vamos começar sobre a primeira entrada dela. A gente inicia essa oração como Pai Nosso. A palavra Pai refere-se a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que está acima de tudo, mas que principalmente é nosso Pai. Soberanamente justo e bom, amoroso, complacente, indulgente, aquele que nos ama incondicionalmente, que sabe que no nosso grau evolutivo ainda falharemos, e como Pai nos acolhe, nos conforta, nos perdoa, nos compreende. Agora, se em minha vida, aí é que a gente vai começar a refletir sobre esse pedacinho, se em minha vida eu não me comporto como um filho de Deus, não reconhecendo as obras da criação, desde um ramo de uma pequena erva e de um pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, e fecho meu coração ao amor, adianta para mim dizer Pai Nosso. Verdadeiramente, quando nós chamamos de Pai, meu Pai, o Criador, se nós não conseguimos perceber Ele nas pequenas e nas grandes coisas, poderemos chamá-los de Pai? Poderemos chamá-los de Pai se não reconhecemos
no nosso irmão colocado à margem da sociedade como irmão? Momento como esse, período eleitoral, onde toda a população, claro, está cansado de promessas, mas precisamos entender, esses são nossos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Ou seja, se a gente não consegue perceber que somos todos, espíritas, cristãos, né, evangélicos, católicos, budistas, hinduístas, muçulmanos, ateus, agnósticos, qual o nome que você quiser dar, somos todos irmãos. Chico Xavier é nosso irmão. Que maravilha, né? Quando pensamos que Chico é nosso irmão. Como é bom pensar que Jesus Cristo é nosso irmão. Mas aqueles que estão à margem da sociedade, que nesse instante estão pelas ruas, vilipendiando, roubando, lesando, também são nossos irmãos. Também são tão necessitados do Pai quanto nós. Então falar, quando iniciarmos a nossa prece, Pai nosso, é nosso. Não é meu Pai que está no céu. E porque quando a gente fala Pai nosso, a gente automaticamente tem a necessidade de reconhecer que somos todos irmãos. Continuamos, a gente tem outro pedacinho. Logo depois do Pai Nosso, nós dizemos: que estais no céu. Que estais nos céus. A palavra céu significa o universo, os diversos mundos habitados. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, um pedido das coisas necessárias à vida e ao princípio de caridade. A gente reconhece a nossa pequenez perto do tamanho da criação divina. A gente se reconhece pequeno. E aí, qual é o objetivo de se reconhecer pequeno? É humilhar? Não. Não é humilhar-se. É compreender a grandiosidade desse Pai. E se Ele é grande, grande é seu amor. E grandes somos nós, que somos partes da criação. Então essa é a necessidade que a gente tem de reconhecimento. Agora, se meus valores são representados apenas pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se a nossa vida é pautada apenas no materialismo, no imediatismo, nas conquistas, nos desejos materiais, se essa é a nossa meta, se essa é as nossas referências, são as nossas referências, de que adianta eu reconhecer a grandiosidade desse Pai, se eu ainda me pego apenas às coisas pequenas da terra e da matéria? Essa talvez seja a grande necessidade, de reconhecer que esse Pai, que é maior em amor, é o Criador de tudo, e que tudo nos é dado para que tenhamos sucessos e conquistas, mas as conquistas do Espírito e não as conquistas da matéria. Depois entramos na parte: santificado seja o vosso nome. Né? Falamos: santificado seja o vosso nome. Qual é a verdadeira sentido ali? Senhor, seu nome tem poder, não é? Quando falamos que santificado é o seu nome, é que quando pensamos em Deus, nossa mente se amplia, busca algo muito maior. A gente reconhece a superioridade, a soberania do nosso Pai. Não a soberania que a gente vê na matéria, a autoridade e o poder. É o poder pautado no amor e no respeito. E aí a gente destrincha. Esta frase mostra para nós, santificado seja o vosso nome, que devemos crer em Deus, porque tudo revela o seu poder e sua bondade.
A harmonia do universo testemunha essa sabedoria. Por isso deveríamos reverenciar o seu nome em qualquer circunstância. Ou seja, quando dissermos que santo é o seu nome, nós queremos reconhecer a grandiosidade de Deus, reconhecer o seu tamanho e a nossa pequenez no processo evolutivo, porque para Deus não somos pequenos, somos seus filhos muito amados. Não é à toa que nos deu o seu filho maior, nosso irmão Nazareno, e nos disse que poderíamos fazer tudo o que ele faz ou muito mais. Que ele diz que somos nossos irmãos. Ele, o Cristo, fez questão de dizer e reconhecer a grandiosidade desse Pai. Mas não adianta apenas darmos o testemunho de que entendemos o poder do seu nome, do seu exemplo. Agora, porque se eu penso apenas em ser cristão por medo, superstição e o comodismo, é inútil eu dizer. Lógico que no meio espírita nós já tomamos consciência de que não existe mais a figura do inferno, do castigo eterno, mas muitas vezes ainda nos apegamos a figuras alegóricas muito parecidas, como o umbral, como a obsessão, como o castigo. Deus não é medo, Deus não é castigo, Deus não é punição. Porque se assim acreditamos, como posso acreditar que santificado é esse Deus? Porque se ele é santificado, ele é amor, perdão, oportunidade. Jamais punição e medo. Não precisamos temer o nosso Pai. Precisamos amá-lo. E amar quer dizer buscar a sua melhora interior. Não existe melhor forma de amar o nosso Pai do que na matéria. Do que mostrar para ele que tudo aquilo que ele fez e tentou nos ensinar nos transformou em um ser humano melhor. É isso que Deus quer de nós. É isso que o nosso Pai maior quer de nós. É que ao término dessa jornada a gente consiga sair melhor do que aqui chegamos. Aí sim, poderemos dizer: santificado seja o teu nome. Continuamos com: venha a nós o vosso reino. Olha a profundidade do que nós pedimos no momento da prece e que muitas vezes não refletimos sobre o que pedimos. Deus, por intermédio de Jesus, apresentou-nos leis cheias de sabedoria e que fariam a nossa felicidade se a observássemos. Obedecendo a essas leis, faríamos reinar entre nós a paz e a justiça. Quando falamos: venha a nós o vosso reino, e sabemos que esse Deus é de amor e de paz, precisamos reconhecer que o reino dele é de amor, paz, justiça e igualdade. Quando pedimos a ele que esse reino venha, é necessário que a gente perceba o que estamos fazendo, qual a nossa parte está sendo feita para que esse reino venha. Esse reino não vai surgir no estalar de dedos. Somos nós artífices da criação. Somos nós que vamos fazer com que esse reino de Deus seja instalado. E isso vai acontecer como? Com a nossa transformação, com a nossa mudança, com a nossa conscientização do nosso papel nessa criação divina. E aí ele fala: agora, se acho tão sedutora a vida aqui na terra, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil que eu diga: venha a nós o teu reino. Porque o reino de Deus é um reino de igualdade, como eu falei, de amor. Como poderemos ter o reino de Deus se não tivermos na nossa sociedade justiça social? Como teremos o reino de Deus em nosso planeta se ainda nas ruas temos crianças e irmãos
passando fome? Como teremos um reino de Deus se ainda do nosso supérfluo que jogamos fora poderíamos saciar a fome em nosso planeta? Como poderemos ter o reino de Deus se pela nossa intolerância, nossa arrogância e prepotência vivemos nos estressando, brigando, criando birras, plasmando energias negativas para esse planeta? Como esse reino, né, chegará até nós? É nosso papel trazer esse reino. É nosso papel, individualmente, com pequenos vagalumes a piscar, trazer luz para o nosso planeta. Um novo trechinho diz assim: seja feita a vossa vontade. Aí a nossa sociedade brinca, principalmente se a sua vontade for igual à minha. Quem já não ouviu isso, não é isso? E ele fala assim: a atitude fundamental da prece deve ser de obediência, de adesão à vontade de Deus, e não burlá-la, orando às avessas, ou seja, fazendo pedidos de ordem superior. Quantas vezes ao levantarmos e iniciarmos um dia, a gente pede a Deus que abençoe o nosso ir e vir do trabalho, a gente pede que o Senhor abençoe o nosso dia de trabalho, que proteja os nossos familiares. E muitas vezes a gente esquece de pedir a Deus que sejamos ferramentas da tua vontade. Que possamos ser úteis à transformação da nossa sociedade de alguma forma. Uma palavra amiga no transporte público, numa não sintonia no momento de destempero onde você estiver, no realizar o seu trabalho profissional da melhor maneira possível, na simplicidade de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. É nesses momentos que a gente transforma essa sociedade. E aí ele diz: agora, se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, de que adianta eu dizer seja feita a tua vontade? Porque parece brincadeira, mas a sociedade usou isso, esse jargão, de maneira interessante. Senhor, que seja feita a tua vontade, contando que ela seja igual à minha. E muitas vezes não será. Quantas vezes nós queremos uma coisa e as coisas acontecem de maneira diversa. Porque é o melhor em nosso processo evolutivo. E aí nos contrariamos, nos revoltamos, questionamos o amor de Deus em pequenas contrariedades. Não estou nem falando das contrariedades extremas, dos momentos de dor e sofrimento da saúde. Estou falando das coisas pequenas, os momentos pequenos onde nos sentimos contrariados. Já questionamos esse amor, esse cuidado de Deus por nós. Num outro textinho a gente diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a solicitação do alimento material para a manutenção das forças do corpo, do alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Será que realmente é isso que a gente fala? Será que a gente pensa nisso verdadeiramente quando diz pão nosso de cada dia nos dai hoje? Ou pensamos apenas verdadeiramente no pão da matéria? De conquistarmos o nosso sustento, de trazer o sustento para o nosso lar? É isso que a gente muitas vezes pensa. E é isso que muitas vezes a gente esquece, que a gente precisa pedir o pão da matéria. Nós precisamos do pão do Espírito. E o pão do Espírito, aquele que nos alimenta, são as oportunidades de servir ao propósito do que Ele espera de nós durante um dia. Quantas vezes pessoas nos pedem uma palavra amiga? E quantas vezes desperdiçamos essa oportunidade? Por falta de tempo, por correria, ou pior, quando disponibilizamos essa palavra, utilizamos ela de maneira corrompida, de maneira negativa, ainda botando, como dizem os mais velhos, mais lenha na fogueira. Como diziam os filósofos, nem só de pão vive o homem. Quando pedirmos: Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, peçamos o pão do corpo, sim.
peçamos o pão do Espírito. Peçamos aquele pão que alimenta o nosso espírito. E qual é esse pão? A caridade, a benevolência, a resignação, a obediência, a humildade, a paciência, a tolerância. Esses são os alimentos que alimentam o nosso espírito. Então que a gente, quando pedir esse pão, preste atenção no que nós estamos pedindo, né? Para alimentar, para fortalecer o nosso espírito. Continuamos dizendo: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Repetimos isso. Confesso, quantas vezes a gente passa até rápido por essa parte, porque perdoar é algo ainda extremamente delicado para cada um de nós. Vamos lá. Cada infração às leis divinas é uma dívida contraída que cedo ou tarde precisamos reequilibrar. Quando solicitamos o perdão, é com a promessa de não contrair novas dívidas. Não é isso? E aí ele diz: agora, se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar aos que me atravessam o meu caminho, quando dissemos atravessam o meu caminho, podemos dizer assim, que nos contrariam as vontades e o orgulho, será inútil dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as nossas, a quem nos tem ofendido. Né? Porque, na verdade, a gente quer que as pessoas perdoem, que Deus perdoe os nossos desequilíbrios, os nossos momentos de desarmonia. Mas não somos capazes de perdoar o mínimo daquilo que nos contraria a vontade. Quantas passagens no Evangelho, quando Jesus diz: perdoai 70 vezes 7. Quando Jesus perdoa aquela dívida, e o homem que sai chega lá fora e cobra uma dívida muito menor de um outro que não tem como pagar. E aí na parábola Jesus chama, né? Mostra que o primeiro que tinha perdoado: se você é incapaz de perdoar, por que eu vou perdoar as suas dívidas? Adianta pedir a Deus que perdoe as nossas imperfeições, se a gente não é capaz de perdoar a imperfeição das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos companheiros de trabalho, de jornada, aqueles que esbarram conosco no meio da rua, aqueles que nos dão uma fechada no trânsito, aqueles que furam a fila. Pequenas coisinhas que nós não conseguimos relevar, que nós não conseguimos perdoar, e queremos que Deus nos perdoe os maiores delitos, quando não somos capazes de perdoar as pequeninas imperfeições. Continuando: não nos deixeis cair em tentação. Passagem tensa, né? Cada imperfeição nossa é uma porta aberta à influência de espíritos menos felizes. Por isso, pedimos força para resistir às sugestões desses espíritos que nos desviam do caminho do bem. Não é isso? Quando pedimos não nos deixeis cair em tentação, é que não nos deixeis que as nossas imperfeições se aflorem e sejam maior que o nosso autocontrole. Quando pedimos que não nos deixem tentação, aí no meio espírita trazemos tudo: que os obsessores não consigam me fazer sair do meu equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Ainda responsabilizamos terceiros pelas imperfeições que são só nossas. Ainda não conseguimos nos conscientizar que influências exteriores não são flechas que rompem um cercado. São sintonias de gostos e pensamentos. E aí ele diz assim: agora, se eu escolho sempre o caminho mais fácil, mais tentador, que nem sempre é o caminho certo, o caminho que nos leva a Jesus, de que adianta dizer: não nos deixeis cair em tentação? De que adianta eu dizer: não me deixe cair em tentação? De que adianta eu dizer: se eu busco essas vibrações e sintonias nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas palavras e principalmente nas minhas ações?
Se eu busco o que é negativo, se eu busco o que me é prazeroso, o que eu sinto vontade de fazer, mesmo consciente de que isso não é positivo, é justo que eu peça a Deus, a espiritualidade, que me proteja das minhas imperfeições? Que me proteja das minhas más escolhas? Ou devemos pedir, quando pedirmos isso, que não nos deixe cair em tentação, é que nos ajude a observar, a se autoconhecer, a perceber as minhas imperfeições e buscar cerceá-las aos pouquinhos, controlá-las, organizá-las, para que eu venha a falhar menos, né? Venha dificultar a sintonia com o que é negativo. Caminhando já para o final da oração, a gente fala assim: livrai-nos do mal. Continuando lá, cair na tentação. É o ato de rogar forças para eliminar de nós mesmos as imperfeições, os pensamentos levianos que atraem para junto de nós os maus espíritos, nos desviando do caminho do bem. É isso. Quando pedimos a Deus que nos livre do mal, é que afaste de nós tudo que é negativo, que afaste de nós as influências espirituais negativas, que afastem de nós aqueles encarnados que tentem nos induzir a um caminho equivocado. Não é isso que nós pedimos quando pedimos a Deus que nos livre do mal? Mas, se por minha própria vontade eu procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, me fazendo caminhar em direção à porta larga, de que adianta dizer: livrai-nos do mal? Não dá mais, na altura da evolução espiritual que estamos, dos conhecimentos espíritas que já adquirimos, que a gente ainda continue achando que o motivo das nossas falhas e quedas são exteriores e são por influências espirituais. Não é justo. É cruel quando a gente faz isso. É cruel porque não assumimos a nossa responsabilidade das nossas escolhas, do nosso mau uso do livre-arbítrio. E é lógico que é mais cômodo para mim, para o meu orgulho, para a minha vaidade, para a minha prepotência, que eu coloque a culpa em obsessões, em espíritos que me influenciam. É necessário que a gente fale sobre isso o tempo inteiro dentro das casas espíritas. O maior fundamento da doutrina espírita, a maior essência da doutrina do Cristo é nos fazer e nos tornar independentes. É nos fazer caminhar com as próprias pernas. Não dá mais para a gente achar, na etapa que estamos, que cometemos todos os equívocos de segunda a sexta e a sábado, e que no domingo, ao chegarmos na casa espírita, ou no dia que nós vamos à casa espírita, tomamos a água, assistimos uma palestra, tomamos o passe e está tudo purificado. O que na verdade nós estamos fazendo é apenas retirar aquilo que nos foi aquinhoado, tudo aquilo que nos foi entrelaçado espiritualmente pela nossa negatividade e imperfeições, e vamos lá e deixamos na casa espírita. A espiritualidade dissipa toda aquela energia? Sim. E ao sairmos de lá, começamos tudo de novo. Ou seja, nós viramos com uma espécie de catalisador. A gente recebe, vamos lá, fazemos uma limpeza espiritual e voltamos a fazer tudo aquilo de equivocado que fazemos novamente. E aí, como crescemos? Queremos verdadeiramente nos livrar do mal ou apenas estamos buscando ferramentas para justificar as nossas imperfeições? E aí, normalmente, a gente termina a nossa prece, depois de tudo isso, dizendo assim: que assim seja. É a nossa resignação diante da sabedoria divina. Hoje nós dizemos assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Que assim seja. O que acontecer é de sua vontade e nós aceitamos. Aceitando que seja segundo a vontade do Pai e não segundo a nossa, porque Ele sabe o que é melhor do que nós e o que nos é útil.
Pelo menos esse deveria ser o sentido quando dizemos que assim seja. Que tudo aquilo que nos acontecer naquele momento, naquele dia que se inicia, que seja o melhor para o meu espírito. Que eu aprenda com as quedas, ou com as que eu julgo serem quedas. Que eu aprenda com as conquistas, que eu julgo ser conquistas. Com vitórias, com derrotas, na nossa forma de interpretar. Essa deveria ser a nossa compreensão, como dizemos no fim da oração. Que assim seja. Que seja conforme o Senhor achar que é melhor para nós. Agora, se sempre eu espero que os meus desejos sejam cumpridos, nada faço para aceitar as coisas que não me é dado compreender, e nada faço para me modificar, de que adianta dizer que assim seja? Porque, na verdade, nós continuaremos ao término do que assim seja, pensando que assim seja, mas que seja igual, ou da forma com que eu desejo. Para terminar, nem sempre o que você deseja é o que você precisa. Como ele nunca erra, nosso Pai de amor, na entrega de seus pedidos, siga em frente, sem murmurar e sem duvidar. O espinho de hoje será a flor de amanhã. Saibamos orar e tenhamos confiança na divina providência. Que Jesus nos inspire para a construção do reino de Deus, dentro de nós, nos fazendo melhores. Ou seja, o grande objetivo do nosso papel, aqui encarnados, eu, Renato, você na sua casa, é que a cada dia sejamos melhor do que no dia anterior. De que a cada dia nós aprendamos mais um pouco, nós caminhemos mais um pouco, que a gente consiga subir mais um degrau na escada do aprendizado, que a gente consiga transformar o homem velho um pouquinho mais. A gente sempre usa muito no meio espírita, né? Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. E é melhor, amanhã, melhor do que hoje. Esse é o processo. E isso não quer dizer puritanismo. Isso não quer dizer que no estalar de dedos nos tornaremos seres de luz. Estamos longe da perfeição. Mas já temos a responsabilidade, a obrigação, a capacidade de perceber o que em nós precisa ser controlado. Quais os nossos pontos fracos, quais os nossos pontos fortes. Eu sou paciente, tenho pavio longo, mas não sou muito tolerante. Não sou de me explodir, mas também não tenho muita tolerância com o erro alheio. Eu não explodo, mas também, né, me afasto, eu não quero perto de mim mais aquilo que eu não gosto. E aí eu preciso perceber, né, é pavio longo ou eu estou disfarçado em não querer me envolver? É falta de tolerância ou eu tenho necessidade de perceber que eu também necessito que sejam tolerantes comigo? Esse é o grande sentido da vida. Esse é o grande sentido do que o Mestre Nazareno quis nos ensinar com a oração do Pai Nosso. Reconhecer o amor divino, o amor do Pai Criador. Amor apenas. E a necessidade que temos nós de buscar essa evolução gradual para fazermos jus a tão grande amor. Muita paz a todos. Que Jesus os abençoe, abençoe muito. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado ao Centro de Caridade que nos ofertou essa oportunidade. Obrigado a Rita de Cássia, né, patrona da casa, mentora da casa, por nos oportunizar isso. A cúpula espiritual dessa entidade que nos recebe sempre. Não só como os companheiros materiais encarnados, como a cúpula espiritual da casa que sempre nos recebe com tanto carinho. Quantas vezes nos emocionamos fazendo os nossos estudos no Rita de Cássia. Que Jesus nos abençoe muito, 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 muito. Muita paz,
E agora encerraremos com a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo muito a Deus pela oportunidade que tivemos hoje. Divino Mestre Jesus, Senhor amado, nosso grande irmão e modelo, que possamos tirar pequeno proveito que seja de tudo que aqui refletimos hoje. Que possamos hoje, e a partir de agora, toda vez que estivermos em prece, prestarmos um pouquinho mais de atenção naquilo que estamos pedindo, agradecendo, louvando, e que isso comece a vir cada dia mais do nosso interior, do nosso espírito. Seja mais verdadeiro, seja com a humildade de um filho pequeno que sabe do quanto precisa do colo de um pai.